hoje tem Bruno Amâncio, ele que está chegando por aqui para trazer as novidades do mundo esportivo no Pará e no mundo, afinal estamos em plena Copa. Exatamente. E aí, Bruno, bom dia, bem-vindo, boa semana para você. Bom dia, Fábio, tudo bom? Tudo bom bem. Dia a todo mundo, é isso mesmo, estamos no mês não, né? No período de Copa, porque vem junho, julho, Copa do Mundo, temos futebol paraense rolando, não Sim. só na Série C e na Série D, temos também na segundinha, um time comemorando aí, viu? História sendo feita. A gente vai contar hoje no esporte. Estou curiosa para saber quem é esse time aí que vai assumir, vai passar aí para essa elite. Então, a gente começa por onde? Paysandu? Vamos falar do Paysandu. Vamos falar do Paysandu. Na Série C, o Paysandu foi a São Luís do Maranhão enfrentar o Maranhão. O jogo parecia que ficaria no empate, mas nos acréscimos, o time bicolor foi para cima e reencontrou a vitória na competição. Sabe aqueles jogos em que o time passa 90 minutos tentando? Esse foi o Paysandu diante do Maranhão, pela 11ª rodada da Série C. As equipes se enfrentaram no estádio Castelão, em São Luís. O MAC começou assustando com um vagalume, mas o time maranhense logo se apagou em campo e viu o Papão impor uma forte pressão. E com esse cara aí, Cleiton Pego, o atacante estava sendo o principal nome do primeiro tempo. Só que nesse lance, sozinho, ele errou feio na finalização, mas seguiu tentando. Inclusive até de voleio. O Paysandu criou chance suficiente para sair do primeiro tempo com a vitória parcial, principalmente com Cleiton Pego. E esse ímpeto ofensivo seguiu na etapa final. Só que a equipe bicolor precisou martelar bastante antes de balançar a rede. Logo na volta do intervalo, Marcinho cobrou falta venenosa. Foi tão forte que o goleiro Vitão sentiu. Na desatenção da equipe bicolor, o time do Maranhão subiu em velocidade. E o vagalume, que poderia iluminar a noite do MAC, perdeu essa chance. O Paysandu voltou a atacar com Pedro Henrique. O jovem volante criou outra boa chance. Bruno Bispo, Thiago Índio. Foram 21 finalizações até esse momento da partida. Na 22ª, o goleirão deu rebote. E na 23ª, brilhou a estrela do artilheiro. Aos 48 minutos do segundo tempo, Ítalo fez o gol da vitória do Paysandu por 1-0. Com esse resultado, o Paysandu se manteve dentro do G8, restando 8 rodadas para o fim da primeira fase da Série C. Bom, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O Paysandu foi lá, insistiu, e o Ítalo, que entrou no final da partida, na reta final da partida, né? Ele que perdeu a titularidade nos últimos jogos aí para o Juninho. Na verdade tem revezado essa titularidade, porque o Juninho também tem entrado bem nos jogos, tem feito gols. E aí brilhou a estrela do artilheiro bicolor na temporada. O Ítalo entrou, fez o gol da vitória. O Paysandu, que vinha de 3 derrotas consecutivas na Série C, e conseguiu aí retomar o caminho das vitórias. Até porque no próximo sábado o Paysandu encara o Santa Cruz do Recife no estádio da Curuzu, a equipe pernambucana que vem de derrota para o Ipiranga, direitinho lá do Rio Grande do Sul, por 1-0 dentro de casa. Vamos mostrar aqui a classificação da Série C, para a gente conferir como ficou depois desses jogos. Ainda tem jogo para rolar hoje, mas vamos conferir como está agora, né? O G8 composto aí pelo Guarani, líder, tem o Brusque, o Paysandu na 3ª colocação, Ferroviária, Ituano, Inter de Limeira, Amazonas e Caxias fechando esse grupo, que se terminasse hoje a primeira fase, estariam classificados para o quadrangular final. Esse ano cai 2 equipes, então hoje na zona de rebaixamento, Confiança e o Itabaiana, as equipes ambas com 7 pontos. Paysandu nessa reta final, Fábio, faltam aí 8 rodadas para o fim da primeira fase. O Paysandu vai se mantendo dentro do G8, que é isso que é o mais importante da Série C. As pessoas ficam pensando, tem que ser líder, tem que ser líder. Tem que se manter ali dentro. Tem que se manter ali dentro. Sim. Porque depois lá no quadrangular são 6 partidas, 6 finais, e ali tem que terminar nas 2 melhores colocações de cada grupo para conseguir o acesso para a Série B. Então o Paysandu conseguiu essa vitória muito expressiva, e como a gente falou na semana passada, muita gente foi para São Luís do Maranhão acompanhar o Paysandu,
E ontem a torcida do Papão, ontem não, né? No sábado a torcida do Papão fez bonito lá no estádio Castelão em São Luís. Olha aí a torcida. Peso. A galera fez a festa lá no Castelão, inclusive um estádio muito bonito. Eu gosto muito do Castelão. Morei em São Luís, eu gosto muito do estádio. Maravilha. Eu tinha até a bandeira ali com Bob Marley aparecendo, bem Maranhão mesmo. Tem o Bob, a torcida, né? Bob Colô, que é uma torcida que é de regueiros aqui, né, em Belém. E eles foram lá. Foram para lá. Juntaram os dois mundos. Paysandu e reggae. Até porque São Luís, Maranhão, é a terra do reggae. A terra do reggae. Eu já até sei por onde eles passaram por lá. Tem um barzinho muito bom lá na litorânea. Grande conhecedor. Vai para São Luís, quer curtir reggae? Fale com o Bruno aí, que vai ter boas dicas. É isso. Parabéns ao Paysandu, que siga firme aí nessa disputa. A gente vai ficar aqui nessa expectativa também, atualizando vocês. Agora, a próxima notícia não é tão boa. Não é tão boa, né? A gente vai falar de Série D agora. O primeiro jogo da segunda fase para os times paraenses não deram certo. O Águia acabou derrotado no Piauí e a Tuna tomou a virada no Mangueirão. Vamos conferir os gols. Fora de casa, o Águia de Marabá encarou o Parnaíba pela Série D do Campeonato Brasileiro. Logo aos 8 minutos, Claire Stone encontrou Quessinho livre pela esquerda. O atacante invadiu a área e abriu o placar para o Tubarão. Mas a resposta do azulão foi imediata. 2 minutos depois, Diogo recebeu em profundidade, cruzou rasteiro e Alex apareceu para empurrar para o fundo das redes. Tudo igual. O gol da vitória dos donos da casa veio aos 25 do primeiro tempo. Guilherme levantou na área e Eric subiu mais alto que a defesa para cabecear sem chances para o goleiro. Final de jogo, Parnaíba 2, Águia de Marabá 1. No Mangueirão, Tuna e Iguatu fizeram o primeiro capítulo do mata-mata da segunda fase da Série D. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Otávio fez o cruzamento na medida e Jaime subiu livre para testar firme e abrir o placar para o Águia do Souza. Mas a equipe cearense voltou melhor do intervalo. Otacílio Marcos aproveitou o erro da defesa cruzmaltina e tocou na saída de Vinícius para deixar tudo igual. O castigo veio no contra-ataque. Rodrigo Correa acionou João Neto, que finalizou com categoria para virar a partida. Final de jogo no Mangueirão, Tuna 1, Iguatu 2. Golaço, inclusive. Olha, a Tuna poderia ter saído com um prejuízo maior, Fábio, porque ali nos minutos finais tomou o terceiro gol, só que na disputa dentro da grande área houve ali uma falta e a arbitragem acabou anulando. Poderia ter sido derrotada por 3-1 dentro de casa. Vamos falar da agenda, né? No próximo sábado, a Tuna vai ao interior do Ceará enfrentar o Iguatu. A Lusa precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a vaga direto. Em caso de vitória simples, vai ser decidido nos pênaltis. O Águia de Marabá também joga no sábado, às 5 da tarde, no estádiozinho Oliveira. Em Marabá, o azulão que enfrenta o Parnaíba, precisando da mesma situação da Tuna, né? Vencer por 2 gols de diferença para levar no tempo normal, e aí caso vença por aquele placar simples, vitória simples mínima de 1 gol de diferença, a disputa será nos pênaltis. Ambas as equipes vão ter grandes desafios, a Tuna talvez maior, porque o Iguatu é uma equipe que está invicta na competição, vai jogar em casa com a sua torcida, cidade lá com certeza está abraçando o time. Então a Tuna vai ter uma pedreira aí, vai ter que quebrar essa invencibilidade do Iguatu para conseguir avançar de fase. Já o Águia de Marabá, que tem a força do Zinho Oliveira a seu favor, né? A torcida de Marabá compra a ideia. Então, talvez o Águia tenha um desafio menos complicado do que a Tuna. Tem uma chance maior, né, de conseguir a vitória. Vai poder contar com a torcida e com certeza vai lotar o Zinho. Sim, e tanto para o Águia quanto para a Tuna, os 2 gols de diferença. Isso, né? mesma situação. Como perderam por 2-1, tem que ou devolver a vitória de 1 gol de diferença para levar para os pênaltis, ou uma vitória expressiva por 2 ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Sim. Bom, nada está perdido, a gente sempre fica na esperança. Tem mais uma semana aí, treinar, se preparar para tentar avançar de fase, que é importante, porque os clubes que avançam para a próxima fase, nesse novo regulamento aí da CBF, eles garantem vaga já para a Série D do ano que vem, que vai ter um outro formato. Então é importante
tanto para a Águia quanto na Luz garantirem calendários, né? Porque a gente já vai ter outras equipes paraenses disputando a Série D também no ano que vem, e é bom, né, a gente ter as equipes disputando para não acabar a temporada cedo, né? Porque Com certeza. já pensou eliminado antes de julho, e aí vai ficar julho até o Campeonato Paraense começar no ano que vem. Até o ano que vem, no caso. Até o ano que vem. Então é melhor se classificar, continuar com o calendário para a gente continuar torcendo aí para as equipes paraenses, não só na Série A com o Remo, na Série C com o Paysandu, mas também na Série D, que eu gosto bastante de acompanhar. Também gostamos por aqui. Bom, Bruno, você falou aí do Remo, a Série A está na pausa aí por conta da Copa, mas a gente tem atualizações do Leão. O Remo voltou, né? Depois da pausa no calendário, o Remo voltou aos treinamentos presenciais. A reapresentação do elenco aconteceu no último sábado, no Baenão. Antes de retomar as atividades com bola, os jogadores passaram por uma bateria de avaliações médicas, fisiológicas e nutricionais. O grupo também foi recebido pelo executivo de futebol, Luiz Wagner Vivian, que se reuniu com a comissão técnica comandada por Léo Condé. O Leão Azul terá cerca de um mês de preparação até o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. A volta da competição está prevista para o dia 22 de julho. Além dos treinamentos em Belém, a diretoria planeja um período de atividades em São Paulo, do qual a equipe vai se preparar para o duelo contra o Corinthians pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também tem um porém aí, né? O Remo deve fazer 2 amistosos aqui em Belém. Inclusive, um desses amistosos pode ser internacional, pode ser um time de fora daqui do Brasil, no Mangueirão. Vai ser um jogo treino para os jogadores voltarem a ter ritmo de jogo. Aí depois vai ter um jogo amistoso no Mangueirão, que é justamente para a torcida matar a saudade. Sim. E aí a diretoria está avaliando qual será esse adversário. Há uma possibilidade de ser um time de fora do país. Ainda não sabe de qual Ainda local. não se sabe. E aí, um terceiro jogo. Pouco antes desse jogo contra o Corinthians, o Remo vai uma semana com antecedência para lá, e aí vai passar um período no interior, vai fazer um amistoso com uma equipe paulista por ali, justamente para chegar pronto para esse jogo contra o Corinthians. Bom, o técnico azulino Léo Condé falou sobre a reapresentação azulina. Vamos ver um trecho da entrevista. Nós vamos ter aí 4 semanas de treinamento, tentar otimizar, né, de uma forma resumida. As 2 primeiras semanas serão voltadas para treinamento físico, técnico e tático, não tem como separar. Na 3ª semana a gente já começa aquela fase que a gente está programando alguns amistosos e jogos treinos. E na 4ª semana já é a semana já que vai estar próximo da estreia. A gente deve ficar um período em São Paulo, né? Ainda está acabando de fechar isso aí, de ficar uns 5, 6 dias para já fazer uma adaptação ao clima, né? Já ficar próximo lá também, já com um grupo um pouco mais fechado, mais focado, para que a gente possa reestrear, né, na competição contra o Corinthians, voltar da forma que a gente terminou, né? O último mês de maio aí foi um mês altamente positivo, né, onde conseguimos resultados expressivos e também com expectativa boa de, na Copa do Brasil, a gente vai enfrentar um grande adversário com a camisa pesada, um adversário forte, mas que a gente vê possibilidade de avançar também e vamos lutar por isso. Léo Condé falando sobre essa reapresentação, sobre os próximos desafios do Remo. E tem um detalhe, Fábia. Hoje, dia 22 de junho, daqui a um mês, abre a janela de transferência. Dia 22 de julho, abre a janela de transferência do futebol brasileiro, a última janela de transferência. Remo que está no mercado, está ali analisando algumas situações, justamente porque 8 atletas devem sair do Remo. 8 atletas. Eles não se representaram com elenco, estão fazendo um trabalho remoto ainda, justamente porque a diretoria está negociando com outros clubes a liberação desses atletas. Inclusive um deles é o Diego Hernandes, que tem empréstimo com o Remo até o dia 30 de junho, não vai ficar. Já foi dito sobre a situação dele, ele que pertence ao Botafogo do Rio de Janeiro, também tem proposta do futebol sul-americano. E, inclusive, jogadores do Remo, que tem ali, vamos dizer, se destacado nessa Série A, eles receberam algumas propostas, algumas sondagens. Então, a diretoria está analisando sobre tudo isso. Um deles é o Marcelinho, que, inclusive, tem recebido
sondagem de equipes do exterior, Marcelinho, que é o lateral direito titular, enfim, situações que a diretoria tem que contornar justamente para manter essa base para a disputa da Série A e trazer novos jogadores para reforçar esse elenco, trazer uma força a mais para o elenco do Remo, que hoje briga contra o rebaixamento na Série A. Então, se quiser ficar na Série A, vai ter que ralar muito, precisa fortalecer o elenco, tem bons jogadores e o Remo, vamos ver, né? Vai ter aí um período para descansar, relaxar, tirar um pouco dessa pressão, mas daqui a pouco Série A volta, depois da Copa do Mundo e volta com tudo, viu? Com tudo. Volta com tudo. É isso. Bruno, você volta daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, como eu prometi, a gente vai trazer uma festa aí de uma equipe do interior. Opa. Ah, é verdade, você falou. Então fica para o próximo, o mistério continua. Daqui a pouquinho. Obrigada, Bruno. Até já. Mais. 8h14, vamos para o nosso segundo tempo do esporte. Bruno Alonso chegando e já com a informação do grande vencedor aí. Exatamente, Da segundinha. Trazendo essa notícia que todo mundo quer ver. Vamos lá. Bom, como prometido, Fábio, vamos trazer a festa de um time do interior. Confere. Bom, o Isabelense conquistou acesso para a elite do Campeonato Paraense, empatou sem gols com o Itupiranga e, como já havia vencido o primeiro jogo por 2-1, avançou para a final da segundinha e ficou com uma das duas vagas para a primeira divisão estadual do ano que vem, acesso histórico, já que o Isabelense não disputa a elite desde 1993, uma conquista, como eu falei, histórica, né, Fábio? Desde 1993 que o Isabelense, lá de Santa Isabel do Pará, não disputava a elite. O Frangão, que tem o seu estádio, o Abreuzão, não estava jogando por lá, estava jogando algumas partidas no Modelão em Castanhal. E, enfim, vai fazer essa festa aí e a gente vai contar com essa equipe na elite do Campeonato Paraense. E o técnico Marquinhos, que é natural de Santa Isabel, falou sobre esse feito. Conseguimos a nossa classificação no primeiro jogo, né? Fizemos um grande jogo, construímos uma vantagem, mas eu acho que isso resume o trabalho, né, do dia a dia, dos 33 anos, né? Os caras que faz a correria, que faz a luta lá, a nossa diretoria, os caras que são incansáveis para tentar dar o melhor pra gente. E assim, eu acho que pelo fato de eu ser do município, né? Nasci, fui criado, joguei no Isabelense, já fui campeão pelo Sub-15, mas nenhuma sensação tem que nem essa, igual a essa daqui. Por quê? Eu já consegui várias coisas na minha vida futebolisticamente, mas o que eu estou sentindo aqui assim, é uma coisa que, né, a minha família, a gente sofreu muito durante esses 10 anos aí, porque eles não mexem só com a gente, mexem com a nossa estrutura toda. Eu acho que agora é hora de comemorar, né? O momento é nosso, o momento é da cidade. Eu acho que nada melhor do que isso. Eu acho que Deus prepara primeiro para depois ele dar a vitória. Parabéns. E como o jogo foi no estádio Modelão em Castanhal, o elenco do Frangão voltou para Santa Isabel com festa. O time desfilou pela cidade em carro aberto com bastante agitação e com a torcida comemorando junto. Não é para menos, são 33 anos longe da elite estadual, conquista histórica para o clube, para a cidade, que deve receber os Jogos do Parazão, já que existe um projeto para que o estádio Abreuzão receba melhorias nos próximos meses, justamente para voltar a ser a casa do Frangão da Estrada nessa disputa. Isso é legal, né? Para receber ali um jogo contra Remo ou contra o Paysandu, seria bem bacana. Bom, agora o Isabelense enfrenta o Urumajó de Augusto Correia na disputa pelo título da segundinha, no próximo sábado, às 3h30 da tarde, no Estrelão, em Augusto Correia. Vamos mudar agora? Vamos falar de futsal. O Bragafó está na semifinal da Copa do Brasil de Futsal. O time Marajoara foi até o interior do Amazonas para encarar o Coari no jogo de volta das quartas de final. No tempo normal, os donos da casa venceram por 5-4 e levaram a decisão para a prorrogação. No primeiro confronto, em Breves, o representante paraense havia construído a vantagem com a vitória por 5-2. No tempo extra, o Bragafó mostrou poder de reação após boa troca de passes. Netinho apareceu para balançar as redes e garantir mais uma classificação para a próxima fase. No placar, Coari 5, Bragafó também 5, gol que colocou o time paraense entre os 4 melhores da competição. Agora, a Confederação Brasileira de Futsal aguarda o fechamento das semifinais para divulgar as datas dos confrontos.
O Bregafó vai enfrentar o vencedor de Minas e Fidas, que se enfrentam amanhã. No primeiro jogo, o Minas venceu por 2-1 e joga com a vantagem do empate para avançar de fase. Maravilha, a gente fica aqui numa grande torcida pelo Bregafó. Exatamente. E agora, a gente já vai para a Copa do Mundo? Exatamente, vamos falar de Copa do Mundo, porque no segundo jogo da seleção brasileira, na Copa do Mundo, moradores da Vila da Barca se reuniram com a família e acompanharam a vitória do Brasil aqui na telinha da TV Liberal. Turma animada para mais um jogo da seleção brasileira. Já é tradição na vizinhança da Sueli, na Vila da Barca. Toda a Copa, a gente se reúne, a família aqui. Esse ano, infelizmente, nosso pai não tá, mas todo ano papai tá, mamãe também. Esse ano eles não estão mais. Mas a gente continua a tradição, né? Porque nossa família aqui, ela é grande. Então, se for reunir todo mundo, não vai caber aqui na casa. E a expectativa pelo Hexa está grande, principalmente para quem ainda não teve a chance de ver o Brasil campeão da Copa do Mundo, como a Flávia, de 15 anos. É um momento muito especial para mim, porque eu já participei da última, né, que o Brasil ganhou. Então ela que está vendo pela primeira vez essa experiência, eu tenho certeza que para ela está sendo um momento bem impactante, né, Flávia? O Brasil vai ganhar? Vai. Quanto? 3-0. 3-0. Minutos antes da bola rolar, a animação já estava grande, com a torcida no estilo. E aqui também tem respeito ao hino nacional, assim como os jogadores antes da partida. O jogo começou e a animação deu lugar à apreensão. Bom, o primeiro tempo foi para conta. O Brasil está vencendo por 3-0, está tudo dando certo. E depois do intervalo, está na hora de mudar de lugar. Bora lá, galera? Para acompanhar o segundo tempo, fomos para a casa do Ricardo, primo da Sueli. E aqui quem comanda é o mini DJ Renan. Quando a bola rolou novamente, a atenção voltou para o jogo. E a galera queria gritar gol de novo. Com a parada para hidratação na partida, o DJ Renan agitou a Vila da Barca. O Brasil venceu o Haiti por 3-0. A Flávia, filha do Ricardo, acertou o bolão. E essa galera da Vila da Barca já tem encontro marcado novamente. Agora prepara para o próximo jogo. Deus quiser. Vai estar todo mundo aqui? Vamos estar todos aqui. Todos lá É também. lá e cá, é lá e cá. Se é, da família assim aqui. Vai, Brasil! Eu tenho certeza que a Fábia iria para um show do DJ Renan. Com certeza, gente. Eu adorei o DJ Renan. Ele todo ali nos cacoetes, inclusive, Ele é de o sonho dele ser DJ. DJ. Tá aí, Renan. Se quiser tocar aqui um dia no BDP, tá convidado, viu? Quem Tá sabe feito na o convite. final da Copa, Tá feito o convite. com o Brasil disputando o Hexa, se Deus quiser, a gente faz uma festa aqui com o DJ Renan. DJ Renan. Bom, o Abden Luiz, que segue nos Estados Unidos e traz pra gente as atualizações da seleção que venceu o Haiti na última sexta-feira. Bom dia, Pará, bom dia para vocês. Prazer mais uma vez estar aqui nessa manhã de segunda-feira, uma manhã ensolarada, uma manhã animada. Tem sido animado as manhãs, os treinos da seleção brasileira após vitória contra o Haiti. E hoje a seleção começa o seu treino mais cedo,
porque precisa viajar até Miami. 3 horas e 10 de voo, mais ou menos uma distância entre Belém e Rio de Janeiro, onde vai fechar essa primeira fase da Copa do Mundo. Essa é a agenda da seleção, treinar cedo e partir para Miami. E na quarta-feira, e hoje ainda à tarde, a seleção brasileira concede com o Ancelotti mais um jogador a entrevista coletiva já no estádio em Miami, que é protocolo da FIFA para esse jogo de quarta-feira. Lembrando que Rafinha está fora e o técnico Ancelotti ele vai precisar de um jogador para a posição. E aí fica a grande questão. Endrick terá uma oportunidade de ser titular, Luiz Henrique está na frente dele para poder jogar de lado pela seleção brasileira, jogar de lado que a gente chama, logicamente, atacar pelo lado do campo, como nós temos o Vini Júnior de um lado e tínhamos o Rafinha mais lesionado. O jogador vai precisar recuperar a parte muscular e aí a CBF ainda não disse se 10, 15, 20 dias, mas ele segue no grupo. E quem segue treinando com o grupo, gente, e hoje treina como treinou ontem, mais uma vez, com o grupo, nada à parte, é Neymar. Neymar vai ser relacionado para esse jogo de quarta-feira, pelo menos foi o que disse o técnico da seleção brasileira pós-jogo contra o Haiti, ainda na Filadélfia, na sua entrevista coletiva. O Brasil vai para o terceiro jogo, o Brasil vai buscar essa primeira colocação, é o que quer a CBF. Além de ser o primeiro em si, dar confiança para a equipe, ou questão de logística também, para não ter que deixar os Estados Unidos e até o México jogar uma partida. Quer permanecer nos Estados Unidos, mas o Rodrigo Caetano, que é gerente de futebol, diretor de futebol da CBF, já disse que a CBF tem o plano A, o plano B e o plano C. Ótimo, que todos esses planos nos levem à próxima fase da Copa do Mundo e a sexta estrela na camisa. Aí eu deixo a pergunta para vocês aí no estúdio. Quem escalar no lugar do Rafinha? E você em casa, tem uma preferência? Gente, bom dia para vocês. Vou seguir aqui para acompanhar o treinamento da seleção brasileira nesta segunda-feira. Início de semana que seja vitoriosa e com mais 3 pontos da nossa seleção brasileira. Valeu! Valeu, Abner. Bom, respondendo a pergunta dele, eu iria de Luiz Henrique no lugar do Rafinha. Rafinha que está lesionado, vai continuar com a seleção. A previsão é para uma hipotética 8ª de final para ele voltar. Então, até lá eu escolheria pelo Luiz Henrique. E ele falou sobre o Neymar. Sim. O jogo de quarta-feira contra a Escócia marca esse primeiro jogo em que o Neymar vai estar relacionado. O Ancelotti já confirmou que o craque vai estar nessa partida, pelo menos no banco de reservas, sim. né? Eu quero mostrar um vídeo para vocês aí de casa, rapidinho, daqui a pouco eu conto onde foi gravado esse vídeo. Mostra aí. Fábia, você arrisca dizer onde foi esse vídeo? Nossa, tá muito cara de Brasil. Não é no Brasil. Não foi no Brasil. Esse vídeo foi gravado no último jogo da seleção brasileira em Bangladesh, na Ásia, para vocês verem como o país ama o futebol brasileiro. Não só o futebol brasileiro, lá é dividido entre Brasil e Argentina, inclusive. A paixão deles é e a Brasil, rivalidade também. Exatamente. E eles gravaram esse vídeo chamando o nome do Neymar. Muito Neymar bom. que é uma esperança para muitos torcedores no mundo inteiro do Brasil, né, que torce para a seleção brasileira, e para alguns brasileiros também existe essa divisão, mas dá para ver que o Neymar fora do Brasil está bem prestigiado. A gente vai ficar nessa expectativa, né? Se ele jogar na quarta-feira, vamos ver se ele vai corresponder tudo aquilo que a gente espera, porque a gente está torcendo para o Brasil ser hexacampeão, Fábio. Com certeza. A gente, claro, começa sempre com aquela dúvida, não sabendo se vai, se não vai. A gente ainda tem muitas críticas, né, à seleção brasileira, mas no último jogo criamos esperança e agora estamos indo muito esperançosos para esse próximo jogo contra a Escócia na quarta. E a gente vai falar muito sobre Copa do Mundo ao longo dessa semana. Brasil. Bruno, obrigada. Sexta você volta. Sexta-feira eu estou de volta. Combinado. Boa semana para você.